Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Nós vamos falar sobre LLMs, Large Language Models, a tecnologia por trás do ChatGPT. Então, você possivelmente, muito provavelmente, já ouviu falar sobre o ChatGPT ou até mesmo já utiliza aí no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, essa ferramenta de geração de texto. O que propicia esse recurso de geração de texto, o ChatGPT tão poderoso, são as LLMs, Large Language Models, que são tipos avançados de modelo de inteligência artificial, que são projetadas para compreender e gerar texto de maneira semelhante à linguagem humana. Esses LLMs, elas são treinadas em vastos conjuntos de dados textuais, como livros, artigos, sites, etc. E com este treinamento, a LLM aprende padrão, contexto e estruturas linguísticas. Então, se a gente fizer uma analogia, olhando essa imagem aqui de um robô lendo um livro e atrás dele tem uma estante repleta de outros livros, o que que a gente vê aqui? A gente vê a LLM, que seria o robô, recebendo uma grande quantidade de informação textual e a partir da leitura dessa informação textual, desse livro que está aqui na imagem, esse LLM aprende o padrão que está, no caso desse livro aí, no assunto contido nesse livro. Então, esse robô, ele vai ler livros de vários idiomas, de vários assuntos, de várias áreas de conhecimento diferentes, porque aí a gente está falando aí em questão de bilhões de palavras que um LLM é treinado, porque a partir dessa leitura que ele faz, ele vai aprender o padrão, por exemplo, da língua inglesa, do idioma inglês, em que tem que colocar o do you work, a gente tem que colocar o do no começo da frase, vai aprender o espanhol, que tem um ponto de interrogação, quando uma frase na forma interrogativa coloca a interrogação no começo e no final. Então, essas particularidades de cada idioma e o contexto de cada assunto, isso, o robô, aqui nessa imagem, que é o LLM, ele vai aprender através da leitura, que seria esse robô, e a LLM, no caso, ele está tendo o treinamento, é, está sendo alimentada com diversos textos, com uma vasta quantidade de texto, que assim ela vai aprender o padrão textual do que ela está sendo treinada. Alguns LLMs hoje do mercado seriam o GPT-3, o GPT-4, que tem muito mais parâmetros e mais recursos que o GPT-3, o Llama 3, que é uma ferramenta open source, e o Gemini da Google. Algumas aplicações do LLM seriam copyright, que seriam geração de artigos para venda de produtos ou serviços, classificação de textos. Então, se a gente tem, por exemplo, a gente tem e-mails, a gente quer verificar se esse e-mail é spam ou não. Então, um LLM vai ser treinado para esse fim específico de ser alimentado com e-mails que são spam e com e-mails que não são spam. Através desse treinamento, quando ele for apresentado a um texto novo, a um e-mail novo, ele vai poder dizer se um e-mail é spam ou não. Geração de texto é o exemplo do chat GPT. Resposta da base de conhecimento. Então, se a gente quer utilizar um LLM com uma base, com uma área de conhecimento específica, como o direito, a gente vai fazer um fine tuning, um ajuste fino, que a gente vai ver mais adiante nesse vídeo, e assim a gente vai poder utilizar um LLM para uma área de conhecimento específica. E geração de código. Então, se você, desenvolvedor, você possivelmente já viu que com LLM a gente pode, por exemplo, gerar um código eu quero um código para validar um CPF, para saber se um CPF é válido na linguagem C Sharp ou na linguagem Python, ou qualquer que seja a linguagem, o LLM vai gerar esse código para ver se um CPF, por exemplo, é válido. O que está por trás do LLM é a arquitetura Transformer. Essa arquitetura ela foi proposta em 2017 por um artigo Attention is All Your Need,
Atenção é tudo que você precisa. O link para esse artigo, se você quiser dar uma lida, está embaixo. E essa arquitetura, ela faz o tratamento de dados sequenciais com uma entrada de texto. Ela contém várias camadas de redes neurais, onde cada uma tem parâmetros que podem ser ajustados durante o treinamento. E ela inclui um mecanismo de atenção que se concentra em partes específicas dos conjuntos de dados. Então, o mecanismo de atenção, que é o grande diferencial da rede Transformer, da arquitetura Transformer, em relação às redes neurais anteriores que faziam processamento de sequências de texto. A gente vai ver mais adiante sobre o mecanismo de atenção. Então, aqui, a gente olhando a arquitetura Transformer, a gente tem do lado esquerdo o codificador, que seria, através de uma entrada textual, o codificador vai transformar esse texto em código. Então, a gente tem o codificador do lado esquerdo, e do lado direito, uma vez feito esse processamento no codificador, o decodificador ele vai devolver uma saída com o resultado do que a gente solicitou no momento de utilizar o LLM, a arquitetura Transformer. Então, numa tarefa, por exemplo, de tradução de texto, a gente tem uma frase: o gato é preto. Isso é uma entrada. A saída esperada seria passar essa frase, o gato é preto, para o inglês. The cat is black. Então, o Transformer ele é treinado usando um método chamado aprendizado supervisionado. Porque ele vai ser apresentado a entrada, nesse exemplo, a frase em português, o gato é preto, e a saída, que é The cat is black. Então, o modelo ele vai fazer uma previsão através do processamento do codificador e do decodificador, e essa previsão, ele vai comparar essa previsão com a saída real, com a saída esperada. Então, ele vai fazendo ajustes, vai ajustando seus parâmetros internos de forma a melhorar essa previsão cada vez mais. Então, é como se fosse naquela imagem o robô lendo os textos dos diversos livros, ele está lendo várias vezes, porque através de uma segunda leitura, terceira leitura, enfim, 100 leituras, 1000 leituras, ele vai aprendendo cada vez mais o padrão textual e vai assim melhorando o seu desempenho em fazer previsão e gerar o texto de saída, que nesse caso da tradução é a frase em inglês. Esse processo ele é repetido muitas vezes em muitos exemplos de texto. Então, todo treinamento de uma rede, de um LLM, ele funciona baseado nisso, em ter o processamento do texto de entrada, a geração do arquivo de saída e a comparação, se esse texto de saída, desculpa, não arquivo de saída, texto de saída, comparado ao texto real, ao texto esperado, dependendo do desempenho, a rede vai se ajustando. O que seria o contexto? O contexto, por exemplo, a palavra Brasil. O que vem à sua mente quando você escuta a palavra Brasil? O que quer dizer a palavra Brasil? Eu acho que, num primeiro momento, naturalmente, seria o país Brasil. Então, a gente tem uma frase: no dia 7 de setembro comemora-se o Dia da Independência do Brasil. Essa frase claramente nos faz entender que Brasil se refere ao país. Mas essa palavra Brasil, ela pode estar em outro contexto, em outra frase. Por exemplo, o Brasil conquistou a Copa do Mundo 5 vezes. Então, aqui, Brasil não se refere ao país, se refere à seleção brasileira de futebol que conquistou a Copa do Mundo 5 vezes. Aqui é um contexto diferente de utilização da palavra Brasil. E, no exemplo mais específico ainda, seria um acidente congestionou o trânsito na Avenida Brasil. Então, Brasil aqui é o que? É o nome de uma avenida na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse contexto é um contexto mais específico da aplicação da palavra Brasil,
Mas a gente viu aqui que somente com 3 exemplos aqui, de 3 frases diferentes, que a palavra ela vai ter um sentido diferente. Isso dependendo do quê? Do contexto. Então, falando agora sobre o mecanismo de atenção, o mecanismo de atenção ele trata justamente disso. Ele é uma técnica que permite focalizar diferentes partes do texto durante o processamento. E ele calcula pesos de atenção para cada par de elementos da entrada, ponderando sua relevância. Vamos entender isso melhor. A gente tem uma frase aqui: o menino pegou o gato, ele estava de blusa verde. Esse ele aqui, ele se refere a quem? Ao menino ou ao gato? Eu acho que é o menino, porque o gato naturalmente não vai estar usando blusa verde. Então, o mecanismo de atenção nessa frase específica, ele vai ele vai verificar os pares de palavras, de 2 a 2 palavras, e de cada par de palavras ele vai verificar o quanto uma palavra tem de relevância em relação à outra. Por exemplo, a palavra o. A palavra o, aqui, o primeiro o, aqui, artigo masculino, se refere a quem? Ao menino. Então, a palavra o em relação ao menino, ela vai ter mais atenção. O mecanismo de atenção vai ponderar, vai dar um peso maior à palavra menino em relação à palavra o. Aqui nesse mapa de calor, quanto mais verde, mais a tonalidade de verde for, maior será a relevância de uma palavra em relação à outra. Então, menino, ele, como o se refere a menino aqui na frase, o menino pegou o gato, menino vai ter uma importância maior em relação à palavra o. Vai ter uma relevância também grande em relação a pegou, porque quem pegou aqui, quem pegou foi o menino, então o artigo o em relação a pegou também vai ter uma importância, não tão grande quanto em relação à palavra menino, mas vai ter uma importância. E veja aqui que em relação a o, gato, em relação a essas palavras, o primeiro o aqui não vai ter uma relação, uma relevância tão grande em relação a esse segundo o, a esse segundo artigo masculino o, e nem a relação ao gato, a palavra gato, porque esse o se refere ao menino, é um artigo masculino que está se referindo ao menino. Então, o mecanismo de atenção ele faz justamente isso. Ele vai verificar em cada palavra da frase qual é a relevância de cada palavra em relação a todas as outras. Então, seria qual é a relevância de menino para o, qual é a relevância de pegou para o, qual é a relevância de o para o, de gato para o, e assim vai até o final, até todas as palavras da frase. Então, dessa forma que o mecanismo de atenção consegue focar no que é importante para entender o contexto da frase. Esse segundo mapa de calor aqui tem menino, a palavra menino, em relação a todas as outras. Então, menino, ele vai ter um grau de relevância grande em relação ao primeiro artigo masculino, vai ter um grau 100% aqui em relação a menino, a própria palavra. Em relação a pegou, vai ter uma relevância grande aqui, porque foi o menino que pegou, mas vai ter uma relevância quase que inexistente em relação ao segundo artigo o, em relação à palavra gato, e vai ter novamente uma relevância grande em relação a ele, porque esse ele aqui está se referindo ao menino. Então é assim, dessa forma, que o mecanismo de atenção consegue, entre aspas, entender que esse ele se refere ao gato e não ao menino. Se a gente tivesse uma outra frase parecida aqui, como por exemplo, o menino pegou o gato, ele estava debaixo da cama. Esse ele aqui, agora, nessa frase, está se referindo ao gato e não ao menino. Quem estava debaixo da cama é o gato. Então, esse ele vai ter um nível de relevância em relação à palavra gato muito maior do que ele tinha na frase anterior em relação
em relação à palavra gato também, porque nessa frase o ele estava se referindo ao menino. E nessa frase agora, o menino pegou o gato, ele estava debaixo da cama, esse ele está se referindo ao gato. Então, as palavras gato e ele, nesse contexto, nessa frase, tem um nível de relevância muito grande. Então, é dessa forma que o mecanismo de atenção trabalha, atribuindo qual é a importância, qual é a relevância de uma palavra em relação à outra no texto. Como que os LLMs são treinados? Primeira etapa seria o pré-treinamento, que são utilizadas grandes quantidades de dados brutos. Dados brutos é o quê? É tudo que é buscado na internet, de sites, de artigos. Tudo isso precisa passar por um pré-processamento de dados a fim de tirar erros gramaticais, frases sem sentido, ou até o que não vem a ser importante para o treinamento. E o objetivo do pré-treinamento é aprender os padrões estatísticos da linguagem. Ele não é voltado para tarefas linguísticas específicas. Seria o tipo de um exemplo, uma pessoa aprendendo a ler na língua portuguesa. Ela aprende o contexto geral da língua portuguesa, tudo relacionado à língua portuguesa, mas para um assunto específico, como direito, engenharia, medicina, não. O pré-treinamento é para dar uma geral, para dar um treinamento geral com uma grande quantidade de dados. Justamente por carecer de uma grande quantidade de dados, esse processo ele é caro e demorado. E ele permite a transferência de aprendizado. O que que seria isso? Seria o conhecimento adquirido durante esse pré-treinamento, ele pode ser adaptado para diversas tarefas linguísticas específicas com menos dado e tempo, melhorando a eficiência do ajuste fino. Então, seria uma pessoa que aprende a língua portuguesa, fez o pré-treinamento, seria aprender tudo da língua portuguesa, todos os padrões linguísticos, regência verbal, concordância nominal, tudo da língua portuguesa. Isso seria o pré-treinamento. Para a pessoa saber de uma área específica de conhecimento, haveria um ajuste fino, que seria o quê? A pessoa aprender sobre uma área de conhecimento específica. Então, o pré-treinamento, mais uma vez, fazendo uma analogia com essa imagem do robô, seria o robô, o LLM, lendo uma grande quantidade de texto e uma grande quantidade de texto referente a vários assuntos, a várias áreas de conhecimento. O ajuste fino, por sua vez, é um treinamento que eles são utilizados dados específicos. A gente quer que o LLM aprenda sobre uma área de conhecimento específica, sobre um assunto específico. Requer muito menos dados, por se tratar de uma área de conhecimento específica, vai precisar de menos dados e vai adaptar o modelo pré-treinado para tarefas específicas, resultando em melhor desempenho e maior precisão para essas aplicações específicas. E é um processo mais rápido. Então, o modelo que teve um pré-treinamento, ele vai, por exemplo, ler a palavra evento. A palavra evento, se a gente for aplicar essa palavra em áreas de conhecimento diferentes, a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, ciência da computação. Um clique do mouse é um evento que dispara uma função do programa. Evento aqui tem um sentido, quem é da área de ciência da computação, de desenvolvimento de sistemas, sabe que evento tem um sentido específico. Em matemática, um lançamento de dados, obter um número par é um evento. Em medicina, um ataque cardíaco é um evento médico crítico. Então, quando é feito o ajuste fino, essa palavra evento aqui, ela vai se aplicar a um contexto mais específico. Então, quando a gente diz que resulta em um melhor desempenho, o ajuste fino faz com que o LLM tenha um melhor desempenho, é justamente isso. A gente está, digamos, agora aplicando a um assunto específico. Então, a gente está filtrando, como se estivesse filtrando a palavra evento para se referir a
uma palavra que esteja dentro de um contexto específico. Aqui, fazendo novamente uma analogia com o robô, agora o robô acabou de ler, de ter um treinamento um pré-treinamento com uma vasta quantidade de dados, e agora ele vai focar numa área de conhecimento específica como o LLM, como o direito, desculpa. Vamos ter um exemplo aqui de ajuste fino. Um escritório de advocacia recebe um grande volume de conjuntos legais em formato digital. Esse escritório ele quer automatizar a extração de cláusulas específicas, identificando riscos legais e para garantir a conformidade com as normas. Então, fazendo um resumo de como seria isso, a gente teria a coleta de dados específicos. Se a gente quer a gente quer um LLM para um assunto específico, que seria direito, a gente vai precisar desses dados específicos. A gente vai coletar amostras de contratos legais que contêm diversas cláusulas e termos. Feito isso, após a coleta, a gente vai haver uma preparação dos dados. Então, quando a gente falou de aprendizado supervisionado, a gente está aplicando isso. A gente está Isso é intervenção humana que vai classificar que vai definir o que são algumas cláusulas desses contratos. Vão ser analisadas as cláusulas desses contratos. Ah, essa cláusula aqui é confidencialidade. Essa cláusula aqui, outra cláusula que aparece no texto, é um termo de pagamento. Ah, essa outra cláusula aqui que aparece no contrato são responsabilidades. Então, a gente está dizendo para o modelo, a gente está dando modelos, a gente está dando exemplos do que é confidencialidade, do que é termo de pagamento, do que é responsabilidade. O modelo, então, a gente vai ter agora o ajuste fino do modelo, em que essa LLM pré-treinada ela vai ser utilizada para fazer o ajuste fino com esses dados rotulados. Eles foram classificados como confidencialidade, termos de pagamento, responsabilidades. Então, uma vez que houve esse preparo dos dados, esses dados foram rotulados, o modelo vai fazer esse ajuste fino em cima dessa classificação que foi feita. Uma vez o modelo treinado, feito o ajuste fino, quando a gente tiver um novo exemplo de um contrato, o modelo vai ler cada cláusula do contrato e vai classificar cada cláusula dessa como um desses exemplos de pagamentos, responsabilidades, etc. Então, em linhas gerais, fazendo um resumo, é assim que funciona o ajuste fino de um LLM. Comparando as diferenças entre pré-treinamento e ajuste fino, o objetivo do pré-treinamento é aprender padrões gerais da linguagem, fazer uma leitura geral de um grande volume de texto, e o ajuste fino a gente vai especializar o modelo em uma tarefa ou domínio específico. Dados, grandes quantidades de dados, quando a gente faz o pré-treinamento, e dados específicos da tarefa, por exemplo, perguntas e respostas sobre culinária. Isso é um dado específico, no ajuste fino só vai ser utilizado isso. O escopo no pré-treinamento é amplo, cobrindo múltiplos tópicos e estilos de escritas, vários assuntos, várias áreas de conhecimento. E no ajuste fino, por sua vez, o escopo é focado, cobre apenas um tópico ou tarefa específica. A duração do pré-treinamento é longa, pode levar semanas ou meses. No ajuste fino, esse treinamento ele é rápido, é relativamente curto, pode levar dias ou semanas. O tamanho do modelo é grande no pré-treinamento, com muitos parâmetros e camadas, ao passo que no ajuste fino, utilizando o modelo pré-treinado, são apenas ajustados os parâmetros existentes. O resultado de um pré-treinamento é um modelo com conhecimento geral da linguagem. Seria uma pessoa que aprende a língua portuguesa, ela sabe, ela viu tudo relacionado à língua portuguesa, mas para ela ter um conhecimento específico, seria o ajuste fino, que seria um modelo especializado em uma tarefa ou domínio específico. Um exemplo de pré-treinamento seria o GPT-3 aprendendo uma grande variedade de textos na internet. E um exemplo de ajuste fino seria esse mesmo GPT-3, esse LLM, sendo ajustado para responder perguntas sobre medicina.
E parâmetros. Se você pesquisar sobre LLMs na internet, você vai ouvir que o modelo tal tem milhões de parâmetros, outro modelo tem uma quantidade maior de parâmetros. O que seriam esses parâmetros? Os parâmetros, eles seriam ajustes internos que o modelo aprende durante o treinamento. Então, assim como nosso cérebro tem neurônios que se conectam entre si, a LLM ela tem nós e conexões chamadas neurônios artificiais. Então, essas conexões entre esses neurônios artificiais, elas são ajustadas com base na experiência. O que seria a experiência aqui no caso de uma LLM, de uma rede transformer? Seria o treinamento da rede. Então, conforme o treinamento, conforme vai havendo o treinamento da rede, conforme essa rede vai sendo treinada, essa rede transformer, que é a base do LLM, vai sendo treinada, os parâmetros vão sendo ajustados. Então, os parâmetros, eles são como os pontos de ajuste dessas conexões no cérebro. No cérebro novo, quando a gente aprende algo novo, essa conexão entre os neurônios ela pode mudar. Se a gente está aprendendo, por exemplo, a gente aprende português, mas no momento que a gente vai aprender inglês, a gente vai ver algumas diferenças. Daí, essas diferenças que a gente aprende no idioma inglês força os nossos neurônios a terem ajuste de como um neurônio se conecta com o outro. Então, os ajustes nas redes neurais são justamente isso. Conforme a rede vai sendo treinada, esse modelo ele vai sendo ajustado. Então, os parâmetros eles desempenham um papel fundamental no desempenho do LLM. E para finalizar, o Hugging Face, coloquei o link aí embaixo para você dar uma olhada. Ele é um, ele é um site que disponibiliza vários LLMs para utilização. Então, ele tem exemplo de como se utiliza o LLM, tem a quantidade de parâmetros que eu falei aqui, tem para cada parâmetro, para cada LLM, tem a descrição detalhada do que o LLM é treinado, como que ele foi treinado, qual tarefa ele pode ser melhor utilizado. Então, se você dá uma olhada aí nesse Hugging Face, nesse site, que eu deixei o link aí embaixo, que você vai ver esses exemplos que eu falei do GPT-3, do GPT-4, do LLM, do Llama 3. Então, esse Hugging Face é uma plataforma que disponibiliza, que centraliza os LLMs na internet. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like aí embaixo, siga o canal para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.